Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar essa semana, esse dia bem informados, principalmente se você é daqueles que se desliga das notícias no fim de semana. Esse é o momento para você reaquecer as turbinas e ficar por dentro do que aconteceu e dos assuntos que estão em jogo nessa semana no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã deste 18 de setembro. Fim da perda da nacionalidade de brasileiro com outra cidadania deve beneficiar 2,5 milhões de pessoas. Brasil volta à ONU com questionamentos à governança multilateral e defesa do Sul global. Onda de calor atinge o país e temperaturas podem passar de 40 graus Celsius. E ainda, líder norte-coreano encerra a visita à Rússia presenteado com drones. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A queda de um avião de pequeno porte deixou 14 mortos no Amazonas. Os passageiros eram executivos de Uberlândia e de Goiás que iriam participar de uma pescaria em Barcelos, conhecida pelo turismo de pesca. Vamos ver. 14 pessoas morreram no sábado na queda de um avião que tentava aterrissar no município de Barcelos, no Amazonas. A aeronave de pequeno porte se aproximava da cidade em meio a um forte temporal, informou o governador do estado, Wilson Lima. 12 passageiros e 2 tripulantes morreram. O avião havia saído de Manaus com destino a Barcelos e faria um voo de 90 minutos. A aeronave era um bimotor turbohélice da Embraer, com capacidade para 18 passageiros. As autoridades informaram que 2 aviões que se aproximavam de Barcelos na mesma hora retornaram a Manaus devido às condições meteorológicas. A aeronáutica e a polícia vão investigar o acidente, segundo o governo local. E neste fim de semana aconteceu o encontro dos países do G77 mais China, formado por mais de 100 nações da Ásia, África e América Latina, onde o presidente brasileiro discursou. A fala de Lula foi em tom de conciliação. Ele pediu em seu discurso para que evitem divisão e façam suas exigências aos países mais ricos, diante dos desafios da tecnologia digital e da transição energética. Em um discurso neste sábado, na reunião de líderes do G77 e China, realizada em Havana, o presidente Lula pediu aos países do grupo que evitem a divisão. A governança mundial segue assimétrica. A ONU, o sistema Bretton Woods e a OMC estão perdendo credibilidade. Não podemos nos dividir. Para o presidente brasileiro, a revolução digital e a transição energética são 2 grandes transformações em curso que não podem ser moldadas por economias ricas, reeditando a relação de dependência entre centro e periferia. Precisamos reforçar nossas reivindicações à luz da 4ª Revolução Industrial. Há 2 grandes transformações em curso. Elas não podem ser moldadas por um punhado de economias ricas, reeditando a relação de dependência entre centro e periferia. A primeira é a revolução digital. A segunda grande mudança em curso no mundo é a transição energética. A emergência climática nos impõe novos imperativos, mas a transição justa traz oportunidades. A cúpula do G77 mais China, integrado por mais de 100 países da Ásia, África e América Latina, que representam 80% da população mundial, começou na sexta-feira. Representantes de cerca de 100 países estão em Havana. O tema do encontro é o papel da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento. O grupo, criado em 1964 por 77 países, hoje conta com 134 nações. A China participa como ator externo. Bom, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora está em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da abertura da edição de número 78 da Assembleia Geral da ONU. Como a gente viu, antes ele estava em Cuba, onde integrou a cúpula de líderes do G77 com a participação da China como convidada. Lá, o governo assinou acordos de cooperação em vários setores. Lula está na cidade norte-americana desde sábado e vai fazer o discurso de abertura na Organização das Nações Unidas nesta terça. O Brasil é o primeiro a falar na cerimônia desde 1955.
O presidente Lula disponibilizou espaço na agenda para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York. Segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, o governo ucraniano ainda não confirmou a participação de Zelensky. E na quarta-feira, o líder brasileiro se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma iniciativa global para avanços dos direitos trabalhistas. E na quinta, Lula deve retornar ao Brasil. E mudando de assunto, 2,5 milhões de pessoas vão se beneficiar com o fim da perda da nacionalidade para quem tem outra cidadania. A proposta foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, mas ainda precisa ser promulgada pelo Congresso para então começar a valer. A medida vai beneficiar tanto as pessoas que podem pleitear a dupla nacionalidade como aquelas que querem recuperar a condição renunciada anteriormente. A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade por vontade própria, vai favorecer mais de 2,5 milhões de pessoas. Segundo a relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, para mais de 4 milhões de brasileiros que moram fora do país, a perda da nacionalidade brasileira era uma consequência. Agora, com a aprovação da PEC, o brasileiro pode ter dupla nacionalidade, permanecendo brasileiro. A medida só não vale caso ele mesmo renuncie ou em caso de fraude. Para que a PEC passe a valer, ainda é necessária a promulgação, o que é feito em uma sessão do Congresso pela mesa de ambas as casas. Um grupo de parlamentares já pressiona para que essa etapa seja feita o mais rápido possível. Atualmente, pede a nacionalidade o brasileiro que tiver cancelada a naturalização por sentença judicial em razão de atividade nociva ao interesse nacional, ou quem adquire outra nacionalidade, exceto nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, como condição para a permanência em seu território. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou neste domingo um plano de emergência para ajudar a Itália a administrar a chegada recorde de imigrantes a seu território. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, apontou que este não é só um gesto de solidariedade, mas sim de responsabilidade da Europa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou a ilha mediterrânea de Lampedusa, na Itália. Localizada a menos de 150 quilômetros da costa da Tunísia, a ilha é um ponto de chegada comum para migrantes do norte da África. Ursula esteve acompanhada da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Elas visitaram um centro de acolhimento de imigrantes da pequena ilha, saturada pelo desembarque de dezenas de milhares de pessoas nos últimos dias. É muito importante para mim porque a migração irregular é um desafio europeu e precisa de uma resposta europeia. Estamos juntos nisso. A chefe do Executivo Europeu apresentou um plano de ajuda em 10 pontos para administrar a situação atual, distribuir os solicitantes de asilo entre os membros do bloco e prevenir a repetição desses episódios que pressionam os sistemas logísticos e administrativos da Itália. Quero dizer que não considero isso um gesto de solidariedade da Europa para com a Itália. Considero que é um gesto de responsabilidade da Europa, porque estas não são apenas as fronteiras da Itália, são as fronteiras da Europa. O objetivo é combinar uma postura dura contra os traficantes de pessoas e uma simplificação das vias legais para que aqueles que se qualificam para asilo possam chegar à Europa. Entre segunda e quarta-feira, cerca de 8.500 pessoas, mais do que toda a população local de Lampedusa, chegaram a bordo de 199 barcos, segundo dados da Agência de Migração da ONU. No total, mais de 127 mil migrantes irregulares chegaram às costas italianas desde o início do ano, quase o dobro em comparação com o mesmo período do ano passado. E depois de alguns anos de dificuldade em manter os preços da carne bovina, a proteína aparentemente está em queda. E no mês de agosto, todos os cortes ficaram mais baratos. Segundo a inflação oficial, o produto ficou 15% mais em conta. Os números de deflação foram apresentados pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, divulgado no começo desta semana. A queda é influenciada pelo preço com que o boi é vendido no campo, que apenas neste ano diminuiu cerca de 30% na comparação entre janeiro e setembro. Este declínio, por sua vez, é motivado pela alta oferta de animais no pasto.
Por mais que o preço tenha caído, outros custos da cadeia de carne bovina estão impedindo que o produto nos supermercados tenha queda ainda mais intensa, como o fato de ter menos abates pelos frigoríficos por causa da queda no consumo. Os analistas dizem ainda que os donos das redes varejistas estariam mantendo uma margem alta de lucro e, por conta disso, o consumidor final não estaria sentindo diretamente a redução no preço da carne. Outro ponto que aumenta a oferta de carne e barateia os custos no campo é o clima, que está ajudando a melhorar a qualidade do pasto por causa do maior volume de chuvas, permitindo que haja menos gasto com rações. O gado que se alimenta de ração também está comendo bem, uma vez que houve queda no preço de grãos, como o soja e o milho. Ainda assim, por causa dos custos de outros pontos da cadeia, essa economia não é repassada ao consumidor na mesma intensidade. A expectativa para os próximos meses é que o preço dos produtos bovinos se mantenham em estabilidade até o final do ano, sem muita possibilidade de que os preços voltem a subir. E veja a seguir, onda de calor atinge o Brasil e temperaturas podem passar de 40 graus. E ainda, líder norte-coreano encerra a visita à Rússia e é presenteado com drones. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Eu volto já te fazendo uma pergunta, tá quente aí na sua região? Vou te confessar que a hora que eu acordei fazia 22 graus aqui em São Paulo. E olha só, a última semana de inverno aqui no Brasil promete ser quente. Uma onda de calor atinge o país e os termômetros podem chegar a 43 graus no centro-oeste. Vamos ver. Uma nova e intensa onda de calor está encerrando o inverno no país. Diversas cidades podem marcar novos recordes de temperatura para a época. A primavera começa oficialmente no próximo sábado, às 3h50, pelo horário de Brasília, para a maior parte do país. Com isso, grande parte do Brasil terá dias ensolarados e temperaturas acima do normal para esse período do ano, como aconteceu em agosto. No Rio Grande do Sul, que ainda se recupera das enchentes recentes, a previsão é de mais chuvas. O motivo é a atuação de um bloqueio atmosférico e áreas de baixa pressão térmica na Argentina. Esse cenário impede o avanço de frentes frias pelo país nos próximos dias, com exceção do estado do Rio Grande do Sul. A previsão é de uma longa sequência de dias ensolarados e temperaturas acima do normal para esta época do ano na maior parte do país. No centro-sul do Brasil, as máximas podem ficar acima de 40 graus em muitas regiões, chegando até 43 graus no centro-oeste, de acordo com a Metsul. Preparem-se. E os motoristas que utilizam a ponte Rio-Niterói vão começar em breve a sentir os benefícios da cobrança do pedágio por um sistema que tem como um dos principais benefícios a redução dos congestionamentos. O repórter Anderson Nascimento traz para a gente mais informações. A partir de outubro deste ano, a ponte Rio-Niterói começa a testar um sistema de cobrança automático, o Free Flow. Essa tecnologia permite que o pagamento seja feito por meio de leitura da placa, acompanhado de uma etiqueta instalada no veículo. Ou seja, não será mais necessárias as cabines nem as cancelas. Muito menos haverá necessidade de reduzir a velocidade, promovendo uma melhor fluidez no trânsito. E segundo a concessionária, durante o período de testes, nada vai mudar para os usuários. A Agência Nacional de Transportes Terrestre autorizou a concessionária Ecoponte para a realização deste projeto, mas ainda não existe previsão para eliminar a praça de pedágio. Segundo dados da agência, mais de 550 mil veículos deixaram de pagar o pedágio na Rio Santos desde 31 de março, quando o projeto piloto foi iniciado, até o dia 30 de julho, que corresponde quase a 14% e representa uma evasão de mais de 3 milhões de reais.
Mesmo assim, a taxa ainda se mantém abaixo da média de outros países que utilizam o Free Flow, como Chile, Colômbia, Equador e Estados Unidos, onde a inadimplência varia de 17% a 22%. E um dos modelos de trabalho que se consolidou durante a pandemia e que parecia ser uma boa opção mesmo após a crise sanitária, agora está acabando. Depois de 3 anos, o home office volta a abrir espaço para o trabalho presencial em São Paulo. No segundo trimestre deste ano, o mercado de escritórios registrou resultados positivos. E uma das razões apontadas por consultorias do setor para o saldo positivo é a redução do trabalho remoto, com um acréscimo de dias no modo presencial. Esses números só foram levantados graças ao aumento significativo de locações e nas metragens desses novos velhos escritórios. O levantamento feito em 500 prédios aponta que 80% dos escritórios localizados na cidade de São Paulo estão com taxa de retorno acima de 70%. No mesmo período do ano passado, o número de escritórios estava em 59%. O levantamento mostra ainda que os números estão quase iguais aos do período pré-pandemia, o que demonstra principalmente que, por mais que seja bom para o funcionário, o home office não tem sido uma opção viável para quem contrata. Para eles, a ideia de que o home office pode ser mais produtivo, famosa antes da pandemia, caiu por terra. A queda de produtividade acontece somente no modelo totalmente remoto. O híbrido, por sua vez, parece não representar uma diferença considerável em relação ao totalmente presencial. Os entrevistados disseram que os principais fatores positivos de se trabalhar de casa é a não perca de tempo com deslocamentos e em possuir horários mais flexíveis. Apenas 4% das pessoas entrevistadas afirmaram não ver nenhum ponto positivo no trabalho remoto. Para se ter ideia de que essa queda está realmente acontecendo, é que até mesmo as vagas de emprego remotos estão em declínio. Apenas 3,7% das oportunidades abertas nos principais portais de empregos do país citam o home office na descrição. E vamos agora para os destaques internacionais. Neste domingo, o líder norte-coreano Kim Jong-un concluiu a viagem à Rússia. Em sua passagem pelo país, o chefe de Estado fortaleceu vínculos com o presidente russo, Vladimir Putin, e gerou temores sobre uma possível entrega de armas para intensificar a ofensiva contra a Ucrânia. O líder norte-coreano Kim Jong-un deixou a Rússia neste domingo em seu trem blindado. Essas imagens mostram Kim se despedindo da delegação russa. Ele encerrou a viagem de vários dias na qual fortaleceu os vínculos com o presidente russo Vladimir Putin e gerou temores no Ocidente sobre uma possível entrega de armas a Moscou para a ofensiva na Ucrânia. A incomum viagem do norte-coreano, sua primeira internacional desde a pandemia de Covid-19, começou na última terça-feira. A passagem pelo extremo leste da Rússia se concentrou nos temas militares, com uma simbólica troca de fuzis com Putin, uma visita ao cosmódromo de Vostochny e a uma fábrica de bombardeiros. Os países são aliados históricos desde a era soviética. Ambos estão sujeitos a fortes sanções internacionais. No caso da Rússia, devido ao conflito na Ucrânia, e no da Coreia do Norte, devido ao seu programa de desenvolvimento nuclear e testes de mísseis. Ativistas de um grupo ambiental espalharam tinta no portão de Brandemburgo, em Berlim. Os 6 pilares do monumento foram pintados com manchas laranja. 14 pessoas foram presas. Ativistas ambientais do grupo Last Generation pulverizaram tinta no portão de Brandemburgo, o monumento mais conhecido de Berlim. O ato é para alertar o governo alemão no sentido de abandonar imediatamente os combustíveis fósseis na luta contra a mudança climática. Os 6 pilares do monumento no centro de Berlim foram pintados com manchas laranja, que servem como uma mensagem de alerta, afirmou o grupo em comunicado. 14 pessoas foram presas no local. Os ativistas tentaram enviar a mensagem de que é hora de uma mudança política para abandonar os combustíveis fósseis, segundo o comunicado. Um porta-voz do Last Generation afirmou que é hora de abandonar a gasolina, o gás e o carvão no máximo até 2030. A Alemanha pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2045. A Organização Mundial da Saúde revelou um dado difícil de digerir. Olha só,
2.600.000 pacientes morrem todos os anos no mundo todo devido a erros evitáveis nas assistências à saúde, o que equivale a 5 pacientes por minuto. De acordo com a OMS, de cada 10 pacientes, 4 sofrem algum tipo de prejuízo durante o atendimento na atenção primária e ambulatorial, com os principais erros relacionados a diagnóstico, prescrição e uso de medicamentos. Sem contar, por exemplo, do impacto direto na vida dos pacientes, já que os erros de medicação resultam em um custo de mais de 40 bilhões de dólares, cerca de 196 bilhões de reais por ano. Para a organização, esses erros são inaceitáveis. Por isso, desde 2019, a entidade instituiu o dia 17 de setembro como o Dia Mundial da Segurança do Paciente, com o objetivo de chamar a atenção global para essa questão. Neste ano, o tema central da campanha é engajar pacientes para a segurança do paciente, focando na necessidade de cada vez mais as instituições de saúde ouvirem seus pacientes, familiares e cuidadores, para que eles sejam participantes ativos dos cuidados. Um slogan para reforçar a importância de oferecer um nível de representatividade e de escuta para esse paciente muito superior ao que é tido atualmente na maioria das instituições de saúde. É uma ideia de inclusão do paciente em todo o processo de cuidado, fornecendo um atendimento seguro e de qualidade, garantindo os seus direitos. De maneira geral, segurança do paciente é um atributo da qualidade da assistência e é a capacidade de um serviço de saúde, junto com a sua equipe de profissionais, de evitar lesões, danos, feridas ou outros problemas decorrentes do cuidado. Ou seja, fazer com que esse paciente não adquira alguma condição que ele não tinha quando deu entrada no serviço de saúde. Além disso, a segurança do paciente também é extremamente importante para garantir a confiabilidade de uma instituição de saúde. Na maioria das vezes, os eventos adversos são causados por falhas humanas ou de processos internos que podem ser corrigidos e melhorados. Por exemplo, um paciente bem informado funciona como uma barreira para evitar erros, pois ele, compreendendo seu tratamento e sua condição, vai perceber caso alguma mudança ocorra durante seu tratamento. Mas isso só é possível quando existe uma discussão de processos, comunicação eficaz, diagnóstico assertivo e profissionais treinados e capacitados. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!